Boa tarde. Deixa eu chamar o nosso amigo. Matheus. Ué? Só pra eu e ele. Oi, Matheus! Oi, Ellen, tudo bem? Uma live de nós dois, então. Vamos lá, é isso aí. Vamos dar uma esperadinha, ver se vai. Tu tem tempinho Vamos. pra gente aguardar enquanto isso? Claro, com certeza. Matheus, eu tava dando uma olhada. Uma colega minha disse que tu talvez tivesse trabalhado na Sabem. Tu te lembra de ter trabalhado lá? Não. Enquanto a Não, gente, o pessoal. conheço pessoas que trabalham na Sabem, mas nunca cheguei a trabalhar lá. Tá. Não, que teve uma colega minha que ela disse, eu acho que ele trabalhou. Eu disse, mas na nossa época eu não me lembro, né? Não, eu já conheço amigos, enfim, que trabalham lá, mas já participei de algumas premiações, que a Sabem também tinha sido premiada, enfim. Mas trabalhar lá eu nunca trabalhei, não. O pessoal tá entrando agora aí, a Mônica, a Rita entrando. Eu vi que entrou mais alguém ali, deixa eu ver quem mais entrou. A Pam, minha amiga Pamela Turella também tá aqui. E A a Mônica é Bru um amor. Pemba. A A Mônica é Mônica é um demais. amor. É um amor. Tenho um carinho A muito grande por Mônica ela. é... Inclusive, ela puxa muito aí à frente da Rede Cidadã, né? Porto Sim, eu vi Alegre. que vocês fazem trabalho juntos, né? É incrível, assim. A Mônica, ela tem um brilho, assim, no olho maravilhoso. É isso aí. Bom, Matheus, então vamos lá, vamos começar nós conversando, então. Matheus, Vamos. me conta, eu estava vendo sobre a tua história aqui, fiquei encantada, né? Por toda a tua trajetória, né, pessoal, principalmente, que pelo que eu percebi aqui, e aí se eu estiver enganada, tu me fala, foi o que te deixou ir para esse projeto lindo que tu trabalha sobre diversidade, né? Eu tenho hoje 45 anos, né? Eu não sei que idade tu tem, Matheus. 30. Ah, tu é jovem? Nossa, Tu imagina, eu também estava é. fazendo debut. Tu Não, também é eu estava jovem. debutando. Eu estava debutando e tu recém estava nascendo. Nascendo. Mas o legal é isso, né? Eu acho que a gente está vivendo um novo momento, uma nova fase. Cada dia vive isso de uma forma muito mais rápido. E a gente percebe que essa necessidade de adequação e até mesmo de poder ter um olhar diferente é uma necessidade do nosso momento em que a gente vive, né? Nós, como seres humanos, graças a Deus, somos inconformados por natureza, né? Graças a Deus, a gente é sempre movido pelo desafio e a partir dele é que a gente vai se transformando e melhorando como ser humano. Então, eu falando um pouquinho de mim antes da gente eu te colocar aqui, né, para a gente começar a falar, eu tive uma trajetória muito interessante na minha carreira e executiva ao longo da minha vida inteira. Trabalhei na iniciativa privada e há 3 anos, então, me desafiei numa coisa completamente nova. Ficava imaginando o quê? Eu trabalhando numa empresa pública? Não é possível. E fui, então, trabalhar para uma empresa pública. E agora esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui, que é tentar buscar pessoas que são transformadoras, nós temos 3 séries, né? Nós temos uma série que fala sobre mulheres que transformam, pessoas que transformam e transformando Porto Alegre. Ontem a gente teve o prazer de falar com a ex-governadora Ieda, amanhã nós vamos falar com a Camila Burelli, da Naus, né? Que são duas notoriedades como mulheres e como pessoas que transformam, e hoje a gente está contigo. Tu morou em São Leopoldo, Matheus? Eu morei Nasci. em São Leopoldo. Eu só nasci. Nasci e fui reto para Esteio. Nasci em São Ai, Leopoldo. Morei por 29 anos praticamente em Esteio. E faz 4 meses que eu tô morando agora aqui em Canoas. legal, Canoas é ótimo, né? É Canoas é muito nota bom. 10. Eu tive a oportunidade de, um tempo, trabalhar em Canoas e me apaixonei, assim, pela cidade, né? Na verdade,
nasci em Porto Alegre, morei 2 anos em Porto Alegre, daí fui para Viamão, passei a minha infância em Viamão, saí de Viamão e fui para São Leopoldo. E aí em São Leopoldo eu fiquei até meus 25 anos. Aí Sim. quando eu me casei, eu me casei em Porto Alegre. Sim, E toda a aí tua tô agora trajetória aqui. praticamente foi em São Léo, né? Agora veio para cá. Ah, Samuel, tu sabe como é que é. Uhum. E aí, Matheus, me conta, qual é a tua formação? Sou Conta pra Relações nós. Públicas, sou formado na graduação em Relações Públicas, também sou Pela técnica URGS? pela URGS, sou técnica em Administração de Empresas e recentemente estou em 2 ambientes, né? Um é o MBA de Diversidade e Práticas Inclusivas nas Organizações da Universidade La Salle, aqui de Canoas, e também o mestrado acadêmico em Diversidade e Inclusão na Universidade Fevale, né? Eu sempre gostei de estudar, Novo Hamburgo, sempre gostei de estudar, né? Então é como se fosse algo constante. Termino uma coisa, eu já quero começar outra, assim, que é uma forma que eu me sinto, né, também útil, presente, vivo no mundo, né? Sempre gostei da educação e sou uma pessoa que defende muito a educação, né? E o legal de tudo, assim, na tua trajetória, né? Como é que foi para ti, assim, porque tu traz aqui no teu currículo a questão da tua estrutura familiar, que é uma família humilde, né? Passar na URGS, né? Porque na minha época, passar na URGS era muito difícil. Eu não sei se já pegou o Enem quando Sim, fez. sim. Eu fiz Enem, eu me lembro que eu fiz Enem por 4 anos consecutivos, né? E no 5º ano consecutivo que de fato eu consegui passar. Foi muito engraçado. Vou entrar um pouquinho nessa história, então. Foi engraçado porque assim, eu entrei com 18 anos na universidade. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, um escritório de contabilidade. Eu era office boy, eu levava as cobranças para os clientes, né? Pegava minha pastinha na prefeitura, ver a questão de imposto. E aí eu entrei na Unicinos naquele ano para fazer arquitetura e urbanismo, porque eu sempre desenhei muito bem, mas eu não gostava de cálculo. E eu entrei na época da Unicinos e eu só tinha condições para pagar uma cadeira, né? E eu me lembro que logo que eu escolhi foi então a cadeira de desenho, né? Que eu nunca me esqueço, era Expressão Gráficas para Arquiteto 1. Esse era o nome da cadeira. E aí eu comecei a perceber que, por mais que eu estava sentindo, né, que não tava aquela coisa, aquele tesão pela área, né, pela temática, porque eu não gostava de cálculo, sempre fui das humanas, né, eu também percebi que a renda não ia comportar eu continuar no curso, porque os materiais eram muito caros, é papel tal, é caneta tal, é lápis de tal jeito, tudo muito caro. E eu me lembro que daí eu acabei saindo, né, da Unicinos. Me frustrei na época, né, me sentia o fracasso. Eu digo que a sensação de fracasso, ela me acompanhou por vários momentos na vida. E a gente às vezes não sabe diferenciar que não é questão de fracasso, porque ali não era aquele tempo. A gente arriscou numa coisa que não era o tempo certo, né? E aí eu me lembro que eu comecei o técnico em administração, que eu passei numa prova, era gratuito, né? E aí fui me desenvolvendo. Anos mais tarde, comecei a fazer o Enem, né? Fui tentando por 4 anos, não conseguia, não atingia uma nota tão boa. E eu me lembro que no último ano, eu trabalhava dentro de uma empresa de segurança, trabalhava no administrativo, já pelo fato do técnico, né, ter me dado essa oportunidade. E eu trabalhava durante o dia e à tarde para pagar um cursinho pré-vestibular à noite. E eu me lembro que eu saía, né, do trabalho ali, mais ou menos 5h30 da tarde, por aí, ia correndo para o trem, pegava o trem, chegava na escola, lá no cursinho pré. O cursinho pré-vestibular terminava em torno de 10h20, 10h30 da noite. E era engraçado que terminava o cursinho pré-vestibular, né? Nenhuma pessoa voltava comigo de trem. Todo mundo estava lá esperando, né? O seu pai, a sua mãe, seu parente de carro, ou ia de táxi, não tinha Uber naquela época, né? E eu disparando, indo pro trem, porque eu ia pegar, às vezes, o último trem, né? Para conseguir pegar o último ônibus, né? Da minha parada lá para poder chegar na minha casa. E aí, nesse último ano, eu me dediquei muito, né? Porque, infelizmente, eu não aprendi na escola pública, sou egresso de escola pública, né? Desde o pré, praticamente. E na escola pública, a gente não aprende esse conteúdo que cai, por exemplo, na Universidade Federal, no vestibular da URGS, por exemplo, né? Nem no Não, Enem. a primeira prova que eu fiz da URGS, eu me lembro até hoje que apareceu
análise combinatória. E eu não tinha tido na escola, porque eu também estudei a minha vida inteira em escola pública. E eu ficava pensando, digo, meu Deus, mas o que é isso aqui? E eu gostava de matemática, mas eu não tinha aprendido, né? E tinha alguma coisa, porque como tu falou, né? Tu foi para arquitetura, tu tem que aprender muitas questões de cálculo, né? Cálculo Sim. integral, cálculo do quê. E eu, com aquele negócio assim, eu digo, meu Deus do céu, né? Tinha conteúdo, eu também ficava impressionada disso, mas não é possível. Quem é que aprende isso aqui, né? Porque o mundo que eu habitava não tinha isso, né? Então, Exatamente. essas disparidades que a gente vai tendo, e no fim, sabe o que acontece? A gente vai se acostumando com isso, né, Matheus? Apesar nesse processo de distanciamento, né? E de não ter esse processo de equalização. Isso já começa no processo de educação, né? Exato. E um exemplo que eu trago, só abrindo parênteses, antes de eu fechar essa nossa história, eu falo muito no momento atual, entendeu? Onde a gente vive uma pandemia que mostrou que a gente só vive numa sociedade desigual, onde quem tem dinheiro, né, e muitas vezes é de escola particular, e tem internet em casa, e tem computador, tá tendo todo um acompanhamento educacional, né? Então, como se, tipo assim, o ano não foi totalmente perdido. Agora, quem é de escola pública praticamente perdeu um ano inteiro. O que vai ser daqui a 2, 3 anos, quando essa galera do ensino médio, da escola pública, que perdeu praticamente o ano, estará concorrendo para um vestibular da URGS ou para um Enem, com as pessoas jovens da mesma idade que são de escolas privadas? Vai aumentar mais ainda a linha da desigualdade, porque quem tem dinheiro, né, quem é de escola pública, talvez está mais preparado para esse vestibular, diferente de quem perdeu o ano só pelo fato de vir de uma escola pública, né? E eu acho muito engraçado porque o preconceito contra a classe social, ele é extremamente gritante, porque faz com que muitas vezes eu fique numa linha da desigualdade, ou muitas vezes eu sou violentado ou sou morto, por exemplo, ou eu morro em alguma situação só pelo fato de ser pobre. Uma pessoa que morre na fila do SUS por não conseguir atendimento para tratamento de um câncer, por exemplo, e ela só morreu porque ela é pobre, ela não conseguiu atendimento ainda porque ela depende do SUS, enquanto uma pessoa que tem convênio médico, enfim, que vai ter todo o tratamento. Isso mostra que o preconceito contra a classe social ele é gritante, e isso se reflete na escola, né? E aí eu tive, então, que dar esse passo de pegar todo o dinheiro que eu ganhava na época, né, dessa empresa de segurança onde eu trabalhava, para pagar o cursinho. E eu me lembro que eu levava sempre o meu lanche. Então, no horário do intervalo, estava eu comendo as bolachas Maria, né? Ou comendo um pão que eu fazia mesmo lá na empresa, que eu comprava, perto tinha uma padaria, eu comprava ali uns 2, 3 cacetinhos, passava uma manteiga, uma margarina e levava pro meu lanche da aula, diferente dos outros colegas, né? Que tinham uma condição de vida muito melhor, né? Financeiramente, iam lá pro MEC. Então, assim, é muito engraçada, assim, a minha história quando eu passo para refletir. Não é pelas dificuldades, mas pelas provações que eu passei. E eu digo que isso me moldou hoje para ser quem eu sou. Eu agradeço, mesmo naquelas noites que eu chorava no travesseiro, por ter passado por isso, porque isso me moldou, fez eu crescer. E aí eu fiz, então, naquele ano, né, novamente o vestibular da URGS, já tinha feito no outro ano e não tinha passado. E aí fiz o vestibular da URGS. Eu me lembro que eu fiquei o ano todo estudando nesse cursinho, praticamente. E eu me lembro que era Natal, a minha família foi passar o Natal e o Ano Novo, né, em outro lugar, e eu não fui, porque o vestibular da URGS é ali na primeira, segunda semana de janeiro, né? E aí eu fiquei em casa. Eu me lembro que o meu Natal foi comer uma torrada. Eu fiz uma torrada, né? Comi na torradeira, isso foi a minha ceia de Natal. E aí, mas assim, todo o esforço valeu a pena, porque no dia 27 de janeiro saiu lá o meu nome no listão da URGS, como eu tinha sido aprovada em Relações Públicas. E foi engraçado que um dia seguinte, no dia 28, veio o resultado do ProUni, que eu tinha conseguido a única bolsa, tinha ficado em primeiro lugar no curso de Relações Públicas também na Unicinos, né? E aí acabei, na época, optando por seguir, né? Na URGS foi a primeira opção que eu tinha conseguido, né? E aí eu me formei ali. Mas foi muito bacana, assim, essa minha trajetória de muita luta, de muita dificuldade, porque aí começou, né? Vou dar um spoiler assim, talvez tu já traga isso nas tuas perguntas, mas foi aí que começou também muito mais forte a questão do que eu faço também, que é a questão dos brigadeiros, né? Porque o brigadeiro ele me ajudou. O brigadeiro foi que me ajudou, assim, inclusive a pagar os polígrafos, a pagar, inclusive, a minha passagem. Porque quando eu entrei na URGS, eu tive que sair do emprego onde eu estava, porque os horários da URGS são totalmente diferentes.
né? Esse era um problema que a gente tinha, né? Porque eu acabei fazendo a minha formação na Unicinos. Na minha época, eu não me esqueço até hoje, eu ganhava R$ 110. Alguém consegue imaginar alguém ganhando R$ 110 hoje? Né? Nossa. Eu trabalhava como secretária e eu me lembro que o meu pai me ajudava, eu conseguia pagar uma parte das cadeiras e meu pai me ajudava nas outras. E aí que eu quero entrar. Normalmente, a gente tem uma trajetória que alguém nos inspira. Ou a gente vê alguma situação que não nos agrada e isso é o que nos impulsiona para as nossas escolhas. Eu queria entender como é que tu, né? Porque aqui no teu histórico traz que tu é de uma família humilde. O que os teus pais faziam? O que te impulsionou para essa carreira e para entrar dentro de uma faculdade? Porque a gente sabe que na maioria das vezes as pessoas que vivem numa condição social baixa, elas não se sentem motivadas porque muitas vezes elas se excluem desse processo de participar, né? E aqui a gente vê que tem algo que tem teu, mas a gente sabe que algo tem que estar junto com a gente também para fazer com que a gente se sinta firme naquilo que a gente decide na nossa vida, porque não é fácil. Esse negócio de tu ir para um cursinho e tu ter que ficar vendendo brigadeiro, tu ter que ficar comendo teu lanche escondido. Eu também vivenciei situações assim, talvez não no mesmo nível que tu, mas que eu quero te dizer, a gente passa por um processo de provação, porque é muito difícil, a gente se sente excluído, a gente não consegue, não sei se a palavra é excluído, mas tu não consegue fazer parte daquilo, às vezes tu sente até vergonha, né? Tu sente o constrangimento. Mas o que fez com que o Matheus escolhesse, então, entrar numa faculdade? Eu sempre acreditei, eu sempre me achei uma pessoa diferente, tá? Porque eu me lembro que eu olhava desde pequeno alguns eventos que passava na TV, assim, né? Quando tinha noite de premiação do Oscar, que dava na TV aberta, quando tinha algum evento, sabe, que chamava atenção por aquela pomposidade. Eu sempre imaginava, nossa, que bacana que deve ser um dia estar nesses lugares, né? Eu sempre acreditei muito nisso, sempre achei muito lindo essas coisas. E eu vim de uma família, como eu disse, né, muito pobre de dinheiro, mas muito rica de amor. E eles me moldaram também para ser quem eu sou hoje, né? E aí eu me lembro que quando meu pai ficou cego, eu tinha uns 14 anos. E ali a renda baixou drasticamente, né? E ali eu percebi que para a gente mudar de vida, a gente tinha que quebrar um ciclo, né? Meu pai, ele a vida inteira, né? Ele é um homem negro, né? Já tem 80 anos, né? Já é mais maduro. E ele a vida toda teve que não estudar para trabalhar, né? E ele queria ter continuado os estudos e não podia. Na época ele tinha que, de fato, trabalhar. Minha mãe estudou até a quinta série, né? Então ela também não podia continuar os estudos, que ela tinha que trabalhar, né? E aí eu comecei a perceber, bom, a gente tem que quebrar um ciclo. O Matheus, ele precisa estudar. O Matheus, ele precisa quebrar esse ciclo familiar para a gente trazer uma outra realidade para dentro da minha casa. E isso é incrível, Ellen, porque eu nunca vou me esquecer no dia da minha formatura, que quando chamaram, né, os formandos, eu entrava lá no salão de atos da URGS, eu vi a minha sobrinha mais velha, que hoje está com 17, chorando emocionada. E aí depois ela chegou em mim e falou bem assim, tu me deu a esperança de acreditar que um dia eu também posso fazer faculdade. Então acho que tu quebra um ciclo ali onde tu não permite mais que tu sofra, que tu tenha, às vezes, algum problema que... É muito ruim quando a gente tá sem dinheiro, às vezes que a gente quer sair com alguém, a gente quer tomar um picolé, a gente quer comprar uma coisa para nós, ou a gente quer fazer algo muito simples, e a gente vê que não tem, isso dói, né? Quando a gente quer dar um presente para um familiar no Natal, e a gente não tem dinheiro para comprar um presente ou no aniversário. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade muito capitalista que a gente depende do dinheiro para tudo, para comer, para viver. E aí eu passei por muitos momentos de provação onde eu percebi, né, que teve um momento da minha vida bem específico que eu estava trabalhando num camelô, assim, né? Uma loja assim de rua. E eu me lembro que tinha... Essa é uma história muito legal que eu gosto de contar. Eu me lembro que do lado desse camelô tinha uma fruteira e do lado da fruteira tinha um restaurante. E nesse camelô onde eu trabalhava de segunda a sábado. E quando tinha alguma festividade, tipo assim, vai vir Natal, vai vir Dia das Crianças, a gente trabalhava até no domingo. E eu ganhava R$ 10 por dia, né, dessa empresa, era R$ 10 por dia. E aí eu ganhava mais a minha passagem de trem. Isso quanto tempo faz? Quanto tempo, mais ou menos, Matheus? Só pra gente ter uma ideia.
Isso faz, eu acho, uns 12 anos. Uns 13 anos, mais ou menos. Eu tinha ali uns 17. E aí, eu trabalhava nessa loja, enfim, nessa lojinha. E aí, do lado da fruteira, tinha um restaurante, que tem até hoje, que eles vendiam a laminuta. Olha, o cheiro da laminuta era o melhor cheiro do mundo. Eu chegava a salivar pensando em comer aquela laminuta. Só que a laminuta custava R$ 15, ou seja, um dia e meio de trabalho, né? E aí eu pensava, gente, não, então eu levava comida todo dia, levava minha marmitinha, né? Às vezes a marmitinha até azedava com calor, né? Mas era o que eu tinha, enfim, né? E comia aquela marmita. E aí eu me lembro que eu um dia, né, saí tinha conseguido depois um outro emprego, enfim, fui trabalhar na área de telemarketing. E aí eu fiquei com aquela vontade, poxa vida, como eu queria comer esse laminuta, né? E aí, o que aconteceu uns anos depois? Faz mais ou menos uns 3 anos atrás, eu estava voltando do trabalho e entrei pelo centro de Canoas, que eu queria passar em alguns lugares. E eu vi a lancheria. E eu vi que estava ali a placa, a lá minuta, não sei o quê. E eu parei meu carro, eu entrei naquele lugar, e pensei, vocês estão servindo a laminuta agora? Sim, sim, a gente trabalha com janta e tal. Parecia que eu estava no céu comendo aquela laminuta. Só que eu só pude comer essa laminuta porque eu tive que me mexer para um dia ter um dinheirinho para eu não me ficar preocupado em, vou comer uma laminuta, não vai me fazer falta esse dinheiro. Que na época fazia. Era um dia e meio de trabalho para eu comer uma laminuta, né? Então isso tudo começou a me trazer provocações que para eu poder me dar de presente aquilo que eu gostaria, eu teria que correr atrás. É difícil? Mas não é impossível, né? Então hoje eu vejo que todo esse esforço que eu venho fazendo ainda, né, na minha vida por uma condição de uma vida melhor, ela depende muito de mim. E eu tenho uma fé tão grande assim em mim que me move, que faz com que eu acredite no meu potencial. Foi o que eu disse uma vez num vídeo que eu falei pro canal da Jaqueline Mânica, do Carreiras na Rua, que eu falei o seguinte, tem momentos em que eu percebia, né, que eu tinha um projeto, uma ideia, mas não era o momento. Então ele ficava ali, aguardando, né? No dia que eu vejo que eu teria mais capacidade para lidar com aquilo dali, eu ia tentar realizar ele, mas sabia que era momentâneo. Hoje eu tenho diversas ideias e projetos que eu não consigo realizar agora, mas eles estão ali. Assim como eu já realizei os outros, eu tenho outros sonhos que também estão ali para ser guardados e eu sei que vai ter um momento certo para isso. Mas o que mais me motivou, Ellen, para que eu quebrasse esse ciclo, que eu fosse estudar, é porque eu sabia que hoje, para diversos lugares, inclusive nas empresas, e até para a gente se sentir mais elaborado como pessoa, para chegar nas pessoas que a gente quer defender uma ideia que a gente acredita, a gente precisa ser lapidado por algumas coisas. E a educação, ela é básica, ela é primordial, né? Então, por isso que eu acredito muito no poder da educação como um agente de transformação para a nossa vida, né? E, Matheus, teve algum não, assim, que para ti foi muito dolorido, assim? Qual foi o pior não que tu recebeu na tua vida, assim? Eu acho que tem exemplos de não. Por exemplo, quando eu saí dessa loja, fui para a empresa de telemarketing, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa, às vezes, até generosa demais. Por quê? Porque o meu papel nessa empresa de telemarketing era cobrar as pessoas que estavam devendo. E o que eu tinha como regra, né? Cobrar as pessoas que estavam devendo e oferecer no máximo ou à vista com desconto ou em no máximo 2 vezes. Eu fazia em 10. Porque as pessoas diziam para mim, mas eu não tenho dinheiro para pagar a dívida agora, eu só conseguiria pagar tanto. E eu chegava no meu gestor, né? Porque dizia assim, pô, libera em 10 vezes. A pessoa disse que vai pagar. Não é fácil para ela. Porque eu entendia isso. O que era tu ter que pagar à vista, às vezes, uma dívida que tu não tem dinheiro, né? E aí eles faziam para mim, liberavam, né? Só que chegou um dia que eles perceberam que o Matheus não estava lá batendo as metas. Por mais que fechava acordo de 10 vezes, o valor que eles queriam que entrasse dentro da empresa, o Matheus não estava entrando muito, não. E aí o Matheus foi demitido. E foi a primeira demissão que eu tive. Então eu nunca vou me esquecer da minha primeira demissão. Eu me lembro que eu fui chamado na sala e informaram que eu estava sendo desligado por questão de não cumprimento de metas. E logo vinha aquela sensação de fracasso. Sou um fracasso, né? E nessas horas eu me lembro só da minha mãe. Eu só queria chorar pra minha mãe. Eu me lembro que eu chorei nesse dia, né? Por ter sido demitido. E um outro ponto que apareceu também na minha vida como um não, mas foi porque eu sentia que era um sinal de um não pra mim, que me doía também. Isso envolve muito com o emprego, né? Foi quando eu estava numa fase muito difícil da minha vida, pelos meus 19 anos mais ou menos. Os brigadeiros não estavam sendo o suficiente. Meu pai já estava, né, com bastante problemas de saúde, enfim. E aí eu tinha visto no jornal, nenhuma porta se abria para mim também, eu tinha visto no jornal uma vaga para trabalhar com venda de imóveis. E aí eu fui, né, tentar na cara na coragem para tentar conseguir um emprego sobre isso.
E no dia que eu fui entrevistado, a moça me explicou, olha, tu vai trabalhar como corretor de imóveis, tu não vai ganhar vale transporte nem vale alimentação e não tem nem salário. É conforme a tua venda, né? A tua comissão é a venda. Tu pode ganhar R$ 10, como tu pode ganhar, sei lá, 1.000, 100.000, depende do que tu vai vender, né? E aí eu tentei, né? E eu me lembro que no outro dia seguinte, no meu primeiro dia de trabalho, eu tinha sido chamado para comparecer a um shopping center da região de Porto Alegre, que ela ia ter um lançamento de um grande empreendimento imobiliário de uma construtora. E aí eu me lembro que eu cheguei lá, era uma época bem difícil, né? Então o que que eu tinha? Eu tinha uma camiseta polo, que eu tinha ganhado da minha madrinha uns 2 aniversários atrás, que era a melhor que eu tinha, ainda estava mais ou menos. Eu tinha uma calça jeans já batida, que tinha já uns furinhos ali, mas até então era a melhor que eu tinha. E eu tinha um tênis, essa parte é muito engraçada. Eu tinha um tênis, guria, que quando eu caminhava, a sola se soltava. Mas era o melhor que eu tinha. Então eu colava com bonder para fixar, para não soltar. E eu sabia que ia me durar umas 4 horas ali. E eu levava o bonder na mochila, qualquer coisa, né? Eu vou no banheiro, dar uma disfarçada, e ia passar um bonder ali na sola. E aí, quando eu cheguei nesse shopping center, quando eu vi os homens tudo de terno, gravata, os sapatos assim que eram um espelho, as mulheres bem vestidas, aquelas maquiagens que eu queria ter em mim. E eu pensava, gente de Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Eu me sentia cebola na salada de frutas. E aí eu pensei, não é pra mim. Me lembro que liguei pra minha mãe, porque tinha uma coisa que me trancava pra eu não continuar seguindo em frente pra ver aquelas pessoas. Porque quando eu olhei pro meu traje, eu não tava nada a ver com aquilo dali. E eu me lembro que eu liguei pra minha mãe. Exato. Foi um não que eu recebi, né? Conscientemente ali ou inconscientemente me veio um não naquela hora. E eu liguei pra minha mãe, que minha mãe sempre foi aquele ponto assim de acolhida, né? De mãe é mãe, né? E daí eu liguei pra ela e falei, ai mãe, é isso, não sei o que. Ela falou, não precisa passar por isso. A gente dá um jeito. A minha mãe, ela é uma boa doceira também. Ela disse, olha, eu posso fazer cuca, a gente dá um jeito, mas a gente vai sair dessa situação. Mas nesse momento, como eu me sinto? Um fracasso. Porque eu achava que eu não ia conseguir nunca evoluir na minha vida, né? Passando por momentos tão difíceis e quando eu tinha uma oportunidade, vinha aquele não por mim, só pelo fato de eu não estar a rigor para aquela ocasião, né? Então, assim, eu recebi vários nãos, isso é comum, entrevistas de emprego que já me disseram não, em oportunidades que já me disseram não, enfim, o não ele é importante também, porque o não ele faz a gente evoluir. Mas eu sempre digo uma coisa, se a gente vive numa sociedade da desigualdade, o não ele é muito traiçoeiro. Porque eu olhei recentemente o documentário da Michelle Obama no Netflix e ela disse uma coisa muito legal, que o avô dela era uma pessoa extremamente inteligente. Ela dizia que ele poderia ter sido astronauta, reitor de uma universidade, médico, qualquer coisa. Só que ele acabou não sendo, ele acabou ficando amargurado na vida dele, porque quando ele chegava, né, para poder trazer uma ideia, uma oportunidade, queria uma oportunidade para alguma coisa, ele recebia não, porque ele vivia extremamente na época, né, onde o racismo nos Estados Unidos era muito forte. Então eles olhavam para uma pessoa como o avô dela, um homem negro, e não davam nenhuma oportunidade. Então eu digo que quando a gente ganha um não de forma discriminatória, ou seja, nós não estamos mais sendo avaliados pelos nossos valores, pelas nossas competências, né, pelo nosso propósito, pela nossa entrega, isso é extremamente ruim, porque senão ele vai matando o nosso coração. Porque daí a gente passa a não acreditar mais na gente. Agora, quando a gente recebe um não, como eu já recebi em várias vezes, porque não era o momento, eu não estava preparado para aquilo dali, é maravilhoso, porque isso aí me faz lapidar para melhorar. Então, hoje o não, ele é importante para mim, muitas vezes. Tanto que é o feedback, muitas vezes, de dar algo que não foi legal para ti, principalmente numa empresa, enfim, que faz eu melhorar onde eu posso contribuir melhor nesse sentido no qual fui mal avaliado, né? Então, eu vejo que o não, por muitas vezes, me doeu, mas ele me moldou para ser mais forte hoje. Então, eu sei que quando eu vou para algum lugar, eu sei que talvez o não já é uma resposta que eu possa ter, mas agora eu luto pelo sim, né? Então, eu acabo indo além, né? E acabo, às vezes, até trazendo uma coisa muito mais empolgante para aquela pessoa, para que ela perceba que tá, o não imediato é melhor não, mas vamos tentar pensar de uma forma que isso se vire num sim, né? Eu acho que isso é importante, a gente sempre fazer essa avaliação. E quem te inspira, assim, quem é uma referência para ti em termos de... Porque a gente sempre tem isso, né? Mas
dentro dos teus modelos profissionais, assim, quem foram as pessoas que te incentivaram? Porque a gente tem essa potência que vem da gente, né, para ir buscar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer, tem as portas que estão fechando, mas a gente tem aquelas referências que nos impulsionam, né, que nos ajudam, né? Tu está trazendo muito a questão da tua família, e isso é sempre crucial, né? Eu acho que a família, pelo que eu vi, tu é filho único? Não, tem uma irmã que tem 45 anos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós somos entre 7. Então, tu imagina a muvuca que é. Mas, então, a coisa da família, ela é algo muito dentro da gente, né? Ela realmente é o que nos dá o equilíbrio para que a gente possa suportar cada momento difícil e de fracasso, como a gente está falando. Mas, no dia a dia, a gente vai vivenciando e vai conhecendo pessoas que vão nos ajudando nesse processo também de transformação. Quem, assim, foi alguém importante para ti dentro da tua história? Eu vou dizer primeiramente meus pais, né, que foram as pessoas que mais me deram inspiração para não desistir, para lutar. Eu me lembro que tinha momentos que meu pai dizia assim, olha, não tem como te ajudar, mas o que eu posso te dizer agora é que eu te dou todo o apoio. Isso já bastava, né, e muitas vezes. Mas eu digo que todas as pessoas onde eu passei e trabalhei, principalmente lideranças, né, e colegas, enfim, foram inspirações para mim, seja no lado positivo ou negativo. Porque a gente tem aqueles líderes que a gente não quer ser, e daí a gente aprende com eles, né, o que a gente não quer ser. Meu chefe foi horrível. Eu já tive lideranças terríveis, né? Mas me inspiraram para eu ver o que eu não queria ser, né? E outras lideranças que eu tenho um carinho enorme que me inspiraram para eu poder trabalhar essa minha maturidade. E é legal que eu sempre fiz um exercício. Tinha pessoas que eu me aproximava que eu dizia assim, nossa, como eu admiro a forma que aquela pessoa se comunica. E eu tentava aprender a forma que ela se comunicava. Aí eu dizia, nossa, que bacana esse meu líder, que ele tem uma paz, uma tranquilidade quando fala. Quero aprender isso também. Então é como se eu ia pegando aprendizados de cada um e foi me moldando para entender a melhor forma de mim, né? Então eu tento pelo menos construir a melhor forma de mim, né? E eu acho que isso é importante no dia a dia. Então eu digo que várias pessoas me inspiraram, claro. Tem aquelas pessoas, a minha fé também, não posso deixar de falar, eu acredito muito, né? Eu tenho uma fé muito grande, eu sou uma pessoa que oro todos os dias, porque eu gosto de trabalhar as minhas energias, então isso é algo que também me move. Mas eu trago que também tem grandes personalidades, né? Principalmente da pauta da diversidade e inclusão, que também me inspiram, né? Para eu poder também trabalhar de uma forma. Mas eu diria assim, na base, né? A minha fé, a minha família e essas pessoas mais próximas, amigos, líderes principalmente, colegas de trabalho, que eu sempre tento aprender alguma coisa com eles para formar o melhor do Matheus. E, Matheus, eu vi aqui que numa parte aqui da tua história, que numa das instituições, das empresas que tu trabalhasse, tu chegasse e fizesse uma pergunta, né? Por que não haviam processos escritos de conteúdo para pessoas cegas e surdas, Sim, né? sim, acessibilidade como um todo. E aí a pessoa teria mencionado para ti que ela trabalhava há muito tempo, aquela coisa assim, nunca ninguém me perguntou isso, Exato. Né? E de repente, de um limão, que nem diz a Laira, tu fez uma limonada. Sim. Daí tu fez um processo de transformação. Isso tem um nome muito legal, que é uma coisa que eu também acredito muito, é quando a gente agarra as oportunidades que a gente tem pelos espaços que muitas vezes não estão ocupados, né? Ou porque alguém nunca pensou naquilo, ou porque a gente realmente tem um olhar muito maior. A gente está sempre fazendo, porque isso que tu está fazendo aqui, né, e que tu fizeste no caso dessa empresa que tu trabalhasse, é como se o teu olhar do teu dia a dia, ele não fosse um olhar para o Matheus, mas um olhar que rompesse um modelo, né, e que realmente criasse um processo de provocação e transformação das estruturas que tu foi passando. Por isso que hoje tu tem destaque naquilo que tu faz. E aqui, eu lembro, eu achei muito legal, porque, na verdade, o que te motivou para isso aqui foi a própria situação que tu tinha familiar, né, provavelmente do teu pai, tu viu uma oportunidade, que estava num ambiente que tinha isso e, de repente, surgiu um projeto muito legal. Como é que é, assim, essa...
porque isso também tem muito a ver com a questão também criativa, né? Do processo de estar tendo a oportunidade de um todo. Hoje a gente está vivendo um momento que as empresas falam muito em diversidade, porque elas precisam falar nisso, porque a gente está vivendo um mundo que está mudando, como a gente falou no começo. Então, isso é um processo necessário. Mas a gente ainda, né, e isso é uma percepção minha, não é um julgamento, mas é uma percepção. Eu ainda acho que a gente no Rio Grande do Sul ainda está muito distante nessas questões de diferenças, né? Não só na questão de diversidade, né, em relação à questão de gêneros, mas também a questão da visão da mulher, né, do diferente naquilo que tem. O que tu acha que ainda falta e por que ainda a gente precisa ficar falando sobre diversidade e isso não está introjetado como algo natural nas pessoas, né? Eu sempre digo que a gente só está falando sobre diversidade, o Matheus só está aqui falando sobre diversidade porque a gente vive numa sociedade desigual. Se a gente vivesse numa sociedade inclusiva, eu não precisaria estar falando sobre a temática, né? E vem um outro ponto importante, é que a gente não foi educado para ser inclusivo, né? E aí o que acontece? Né? O fato de eu não ter sido educado para ser inclusivo em nenhum contexto social, nem na família, nem na escola, na sociedade como um todo, nos colocou num momento em que a gente começou a perceber agora que o tema ele sempre foi tabu por causa da nossa ignorância. O fato de eu não aprender na escola Libras e eu chegar numa empresa e me aproximar de um colega que é surdo e não saber como conversar com ele. O fato de eu não ter pessoas transexuais, transgêneros, enfim, a comunidade T na nossa volta. E aí a gente chega num momento em que a gente cria vieses e preconceitos contra aquela pessoa e a gente acha que a nossa verdade é a única. Eu acabo causando discriminação contra esse público. Então a gente começa a perceber uma ignorância tão grande na nossa temática, que hoje o tema de diversidade e inclusão ele só é um tabu para alguns espaços, porque aquele espaço é um espaço que está ignorante no assunto, né? E esse não convívio com a diferença coloca para que a gente não toque no assunto. E além de viver numa sociedade extremamente desigual, o tema ele gera desconforto. Eu digo, né, que se em algum momento eu estiver gerando desconforto para quem está me ouvindo, eu estou fazendo muito bem o meu trabalho. Porque a gente precisa desconfortar a sociedade para entender um tema que a gente não foi educado. Porque falar de diversidade mexe com os nossos privilégios, mexe com o nosso conforto, mexe com a nossa vivência e vários outros pontos que a gente não estava acostumado a lidar. E aí junta mais a nossa ignorância frente ao outro, ao diverso, ao diferente, né? E aí cria um combo no qual a gente não toca no assunto. Então hoje o tema ele é importante na sociedade para a gente trabalhar, e aí eu venho um ponto muito importante que eu digo, né? Hoje não basta as empresas estarem, né, falando sobre a temática, trabalhando em ações inclusivas, se isso não está pautado nas políticas públicas. Porque as organizações, elas vêm para apenas o quê? Dar uma oportunidade para uma sociedade que já está sendo, ou que já deveria estar sendo preparada para entender e conviver com a diversidade. E as políticas públicas têm que ter esse papel. Como aproximar a sociedade para esse debate? Hoje nós temos ações inclusivas feitas pela política pública, né? A gente traz as leis principalmente. A lei que criminaliza o racismo, a LGBTfobia, a Lei Maria da Penha, enfim, a Lei Brasileira de Inclusão e vários outros pontos. Estatuto da Criança e do Adolescente, do Idoso. Mas não basta só isso. Não basta ter apenas as leis. Eu preciso, como política pública, ensinar a sociedade, sim, sobre o racismo, explicar, sim, sobre o capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. O tema tem que estar pautado nas escolas para a gente entender que isso é uma questão de cidadania. A gente não está querendo fazer nenhuma... Não é levantar nenhuma bandeira ou criar alguma ideologia, mas é ensinar as crianças que existem o diverso, porque diversidade é realidade, ela sempre existiu. Só que o que acontece é que agora, graças à tecnologia, aos meios de comunicação e a esse espírito de justiça social que vem crescendo através dos movimentos sociais, a gente apenas está conhecendo aquilo que sempre existiu. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado muito grande. E falar de diversidade nas organizações é a gente desconstruir algumas coisas. Geralmente as empresas elas gostam muito de trabalhar com diversidade e inclusão se calendarizando, datas comemorativas, enfim. É legal? É. Mas falar de inclusão é tu mexer numa base, tu mexer numa estrutura. É tu analisar quantas pessoas de fato trabalham naquela empresa, se são diversas ou não. É tu perceber que se tu tem 54% da nação que é negra e na tua empresa não tem quase nada de negros, que eu digo que é o exercício do pescoço. Vira o pescoço para o lado onde tu tá e observa quem são as pessoas. Se são pessoas iguais a ti, muito parecidas, falta diversidade ali naquele espaço. Mas se há pessoas diversas, que bom. Então o exercício do pescoço valeu a pena. E aí a gente consolidar mais ações dentro das organizações para essa diversidade estar próxima.
Porque senão a gente vai continuar vivendo numa linha da desigualdade, onde só aquela pessoa tem oportunidade e quem é muito diferente daquilo dali, que não é bem-vindo, não tem. E se a gente fala numa sociedade, né, cada vez mais evoluída, inclusiva, próspera, entre outros pontos, a diversidade ela está alinhada a isso. Não tem como não fugir da diversidade se a gente não quer falar de um desenvolvimento e cidadania, né, e inclusão para todas as pessoas. Tu sabe, Matheus, que uma das coisas que quando eu decidi a questão da escola, que o meu filho, graças a Deus, eu tenho condições de pagar uma escola privada para ele. Infelizmente, a gente tem que ser realista, a gente estava falando da questão da educação. E uma das coisas que me motivou muito para essa escola que meu filho estuda foi justamente a forma de tratamento com relação à questão da diversidade dentro da escola. Apesar da escola ainda ter poucas crianças negras, mas isso é uma realidade lamentável de todas as escolas privadas, porque é isso que tu falou, né? 53% da população, 53% da população. 54%, segundo o IBGE de 2010. 54% da nação é negra. Mas, assim, ó, uma coisa interessante que está vindo dessa geração, né? O meu filho tem 8 anos. O meu filho, ele testa a minha capacidade de... Porque, realmente, se eu for falar com 45 anos, a visão que se tinha lá atrás, que a gente tinha que casar até virgem, né? As mulheres, né? Era assim, né? Que a gente era criado. Né? As mulheres tinham que fazer coisa para dentro de casa. Né? Essa era a mentalidade que se tinha. E o meu filho foi me ensinando ao contrário. Ele sempre está me desafiando a ter que mudar a minha forma de pensar, o meu modelo mental. E eu nunca me esqueço, uma vez, quando ele tinha 4 anos, que ele me pediu uma boneca. Né? Eu, na hora, não estava realmente preparada para aquilo, porque a gente, de fato, né, como tu disse, a gente não vai se educando para esse modelo. E ele chegou e disse para mim, ele era pequenininho, com 4 anos, mãe, eu quero uma Baby Alive. Ele falava errado, ele não conseguia dizer direito. E eu disse, como assim? Sabe o que meu filho disse? Eu peguei e disse assim, não, filho, mas eu vou te dar uma boneca. Ele pegou, com 4 anos ele tinha, e ele chegou e disse assim, mãe, se um dia eu quiser ser um pai, como é que eu vou ser um bom pai se eu não tiver uma boneca? Aquilo ali foi, para mim, uma forma de eu aprender a tirar, porque a gente vai introjetando esses preconceitos ao passar da nossa vida, né? E a gente fica com aquele modelo mental que menino brinca de boneca, menino brinca de carrinho e menina brinca de boneca. E quando ele me falou aquilo, eu disse, bem capaz, eu disse, não, eu vou comprar mas eu vou comprar uma boneca para ti, meu filho. Aí ele chegou e disse, mãe, como é que tu queres que eu seja um bom pai se eu não tiver uma boneca? Nunca mais na minha vida eu falei nada relativo a isso. E toda vez ele mesmo traz essas coisas, assim, de mãe, se um dia eu quiser ter um namorado, mãe, como é que vai ser? Eu digo, escolha. Então, eu acho que essa geração que está vindo agora, ela, por tudo que tem, por todo o acesso da tecnologia, né, talvez não tanto pela nossa, eu digo assim, pela minha geração ou pelas gerações que estão um pouquinho à frente, mas eu acho que esse é o lado bom da inclusão tecnológica, que ajuda a gente começar até a dissipar essa forma de enxergar as coisas de forma diferente, né? Então, por isso que eu digo assim, ó, as crianças de hoje em dia, com 8 anos, 7 anos, elas já estão vindo numa outra batida. Elas vêm um ritmo de inclusão. Eu estava com uma colega agora, que nós estávamos fechando a questão do planejamento, e nós estávamos respondendo uma pesquisa. E aí ali na pesquisa havia vários tipos de gênero. Então a gente começa a ver que sim, é um movimento ainda muito pequeno, mas ele está começando a acontecer. E aí quando a gente vai ver quem que está por trás dessas mudanças, são jovens, são pessoas que são dessa geração que está chegando, essa geração Z que está vindo e está trazendo, inclusive fazendo o processo de provocação de mudança. E nós, que somos pais, né? Eu tenho só um filho, né? Mas, de certa forma, eu tenho as minhas sobrinhas que também falam sobre isso, né? Tinha uma banda, eu não sei se é banda, tá? Desculpa se eu estiver muito ultrapassada para falar
mas eles eram uma banda coreana e todos eles na banda tinham, cada um tinha sua questão de gênero, então elas eram formadas. Então, isso já está muito no dia a dia das pessoas, né? Eu acho que esse processo de se envolver na diversidade é algo que a gente realmente precisa evoluir nessa sociedade que ainda está vivendo esse momento, né? A gente começa a ver que os movimentos não param, né? O próprio Estados Unidos agora está mostrando de novo movimentos de combate à questão racial, né? Se a gente for voltar lá na época de 1972, se não me engano, que foi quando teve a primeira questão, né, de movimento de questão racial, agora está voltando, né? Ontem mesmo eu estava falando com a governadora Ieda e ela estava falando, hoje em dia a gente está derrubando as estátuas, não está colocando as estátuas, né? Porque as pessoas não estão mais aceitando aquele modelo mental. E eu acho que isso é muito positivo. As empresas começam a forçar isso, então tu começa a ter que buscar uma forma de te desenvolver nisso. As próprias redes sociais te exigem esse processo de mudança, então eu acho que a gente está começando a fazer um movimento, mas ele ainda é muito tímido. E eu queria só finalizar a minha colocação, que eu agora com essa vivência que eu estou acompanhando mais a questão de políticas públicas, né? Hoje na política nós temos 12% de mulheres, não estou nem falando de diversidade, estou falando de mulheres, né? E nós temos muito mais mulheres que votam do que homens. E nós temos 12% de mulheres. A divisão das verbas que são distribuídas de forma desiguais para as mulheres. Então, como é que nós queremos fazer políticas públicas com uma visão social igualitária se a gente continua dando espaço para a diversidade? Né? E aí a gente está falando de diferença, como tu falou. Olha para o lado, vamos olhar como é que está o parlamento municipal, como é que é a diversidade dentro do parlamento. E isso vale dentro das empresas, vale dentro de qualquer instituição, dentro dos centros religiosos, vale em qualquer lugar. Né? Então, acho que a gente começa realmente já está ficando chato a gente ter que ficar falando das mesmas coisas. Né? Pode falar. Não, fica à vontade. Não, eu até brinco às vezes nas minhas palestras, eu digo assim, se tem uma coisa que eu não quero, né, se tem um emprego que tem que ser um emprego temporário, é o meu. Porque eu não quero ficar a vida toda falando sobre diversidade e inclusão, eu quero viver numa sociedade inclusiva, né? Mas para isso eu preciso continuar lutando sobre isso. Mas se tem um emprego que tem que ser temporário, que não devia estar existindo, é o meu. Porque a gente já devia estar vivendo numa sociedade de fato com inclusão e diversidade, né? E aí, tu tinha falado um pouquinho da questão geracional, dessas diferenças, né? E esse é um ponto bem trabalhado hoje, não só na sociedade, mas nas organizações, que é como aproximar essa diversidade geracional para um debate, que muitas vezes uma certa geração acaba criticando a outra, ou achando que aquela geração é careta, que essa geração é muito descolada demais, enfim. E é uma coisa tão legal essa questão geracional, porque isso é um ciclo. Hoje, a gente vê muitas vezes a geração Y, Z, até os millennials, né? Muitas vezes criticando, mas lá o meu avô é preconceituoso, minha avó, aquela geração lá, os baby boomers, não sei o que e tal. E aí essas pessoas acabam criticando em algumas vezes, trazendo um comportamento que não agrada, porque acha que está sendo preconceituoso e tal. Mas aquela pessoa daquela geração viveu o contexto daquela época, né? Claro, a gente não permite a discriminação. Mas o diálogo ele tem que estar sempre presente entre essas gerações. E daí eu faço sempre uma provocação que é o seguinte, passou-se então agora, sei lá, 30, 40 anos ou 50 anos. E os millennials, eles estão agora como se fosse a geração mais antiga da história, viva até o momento. E digamos que nessa época tem uma outra geração lá, sei lá, geração beta, alfa, sei lá o quê. E essa geração chega, né, e fala, oi, vô. E digamos que eu já sou vô, né? Oi, vô, esse aqui é o João, meu namorado, e essa aqui é a Maria, minha namorada. Queria apresentar porque a gente vai se casar. E aí eu que fui uma pessoa que estudou a vida toda com diversidade e inclusão, que defendi não sei quem, nessa hora eu vou começar a não entender e deixar os meus vieses preconceituosos dizer, não, mas tu não pode. O correto é tu casar só com uma dessas pessoas. Ou uma menina, enfim, ou um menino, mas os dois juntos não. E essa pessoa, poxa, meu avô é tão careta, né?
Que geração antiga é essa do meu avô que ele não entende isso? Então, esse é um ciclo. A gente vai estar sempre sendo desafiado. Essa nova geração daqui a uns anos vai ser desafiada a entender uma coisa que elas ainda não... que nem a gente, eu acho que viveu ainda, né? Mas eles vão ter que daí mostrar. Então, será que estão com essa mentalidade aberta também? Então, isso é um ciclo, né? E essa questão geracional ela é muito bacana, porque quando a gente aproxima essas diferenças, a gente consegue trabalhar não só histórias de vidas, mas aprendizados coletivos, onde um aprende com o outro. E olha só, o que tu tem para dizer para pessoas, né? Porque a gente sabe que a Mônica que está aqui, ela trabalha muito com essa questão de desenvolvimento das pessoas, né? E cada pessoa é diferente, né? Tem pessoas que o desafio faz com que ela não consiga, né? Ela não consegue com o desafio dependendo da forma como ele é. Mas o que tu teria assim, para dizer para pessoas que vivam esse processo, como que elas poderiam conseguir superar um desafio ou não desistir de alguma situação que elas estão vivendo? Como é que tu acha que tu poderia contribuir assim, para elas com toda a tua trajetória, com a tua história? Eu digo que o conhecimento ele transforma. Eu me tornei uma nova pessoa a partir do conhecimento, né? Não só o conhecimento, enfim, o acadêmico, o teórico, mas até o senso comum também, aquilo que a gente aprende em família, em amigos, enfim. Mas o conhecimento ele é importante porque ele nos molda de alguma forma para que quando a gente quiser defender alguma coisa que a gente acredita, a gente tenha pelo menos um pré-embasamento daquilo, né? Então acho que é importante o conhecimento. Ao mesmo tempo, todo mundo tem um sonho. Todo mundo tem sonho, né? E aí é legal que a gente pense o seguinte, bom, se eu tenho esse sonho, digamos que meu sonho é, sei lá, ter a casa própria. Bom, eu vou acreditar nesse sonho e vou lutar por ele. Talvez em alguns momentos eu vou passar por locais onde eu vou me sentir discriminado, excluído. Repensa, talvez este não seja o lugar onde tenha que estar. Porque hoje com esse movimento de inclusão e diversidade nas organizações, hoje em dia as pessoas estão escolhendo que empresa querem trabalhar. Eu não quero trabalhar numa empresa que eu sofra discriminação, por exemplo, né? Então, acreditem no sonho de vocês e usem ele como pelo menos a ferramenta inicial para que vocês lutem por aquilo. E o mundo tem diversas oportunidades. Eu passei por vários momentos de discriminação e preconceito, não só pela minha cor, mas pela minha sexualidade, principalmente pela classe social. Mas eu não deixei de buscar aquelas pessoas, aqueles caminhos que eu sabia que eu poderia tentar uma segunda chance. Então, assim, Matheus, mas tu pagou cursinho pré-vestibular para entrar na URGS. Mas existem cursinhos pré-vestibulares gratuitos para quem não tem uma renda, né? Então, assim, eu acho que é a forma como a gente pega a oportunidade. Se eu parasse agora aqui e reclamasse, minha vida é difícil, nada eu consigo, não sei o que, esperasse algo cair do céu, realmente não vai. Eu tenho que correr atrás. Então, eu nunca deixei de acreditar e acreditar também nas pessoas. Muitas pessoas me ajudaram, muitas pessoas me aproximaram de outras, né? Eu digo que quando eu ganhei o primeiro Top Sermano da BRH, eu não conhecia praticamente quase ninguém lá da premiação. Quando eu fui ganhar o terceiro, era todo mundo na minha volta. Matheus, não sei o que, Matheus. Então, assim, a gente acaba criando conexões. Aproxime-se das pessoas. Eu que sou RP, eu sei a importância de ter conexões. Porque elas te levam para alguns caminhos muito bons, né? Para tu conhecer outras oportunidades. E aí eu digo que eu acredito muito nas pessoas porque muitas pessoas me ajudaram. Seja na época que eu estava muito mal, de grana, que me emprestavam dinheiro, inclusive para eu ter dinheiro para passagem. Seja porque compraram meus doces, ou porque me deram uma palavra amiga, me receberam na casa para um abraço, enfim. Então acredite naquelas pessoas que acreditam também em vocês e lutem pelo sonho. Coloquem o sonho à frente e se em algum momento vocês passarem por algum momento difícil, saiba que é passageiro. Porque eu sempre brinco, né? A tristeza, ela é o intervalo entre duas felicidades. Então vem a felicidade, vem a tristeza de novo que a gente sente, e logo vem a felicidade que tira aquela tristeza de nós. Então é passageiro, tem que acreditar nesse sonho que com certeza as coisas vão melhorar. Basta a pessoa focar naquilo que quer. Matheus, a gente já está se encaminhando para o final. Eu amei a nossa live, amei. Acho que a gente tinha aqui para ficar conversando bastante tempo. E, enfim, gostaria que tu passasse a tua mensagem final aí para o pessoal que está nos assistindo, né? Sim, quero te agradecer pelo convite, te desejar boa sorte nessa tua caminhada, nessa tua jornada. Espero muito, né? Lá em novembro eu ter a feliz surpresa que tu é uma das que está compondo esse quadro para de fato mudar, né? Trazer um novo olhar para a cidade. Te parabenizo por isso. E eu queria deixar rapidamente, para não estourar nosso tempo, uma coisa que eu vivenciei, tá? Que tem muito a ver com inclusão.
Eu estava uma época trabalhando num Senac e eu estava voltando para casa. E eu estava voltando, estava um dia chuvoso, a BR aqui estava trancada. E aí eu estava ali, né, dirigindo e logo eu ouvi uma sirene lá atrás, gritando, uma sirene gritando. Era uma ambulância. Para quem é motorista, sabe, quando a gente está trancado no engarrafamento e tem uma ambulância querendo passagem, a gente, né, vai se espremendo para um canto, se espremendo para o outro, para deixar o meio livre para a ambulância passar, né? Nesse momento em que a gente dá abertura, porque a gente sabe que tem uma vida lutando contra a morte dentro daquele veículo, a gente não pensa, mas será que é um gay? Será que é uma mulher? Será que é um negro? Será que é uma pessoa com deficiência? A gente não pensa nisso, porque o nosso viés está programado a entender que tem uma vida lutando contra a morte, a gente dá passagem, né? Se nesse momento em que tem uma vida lutando contra a morte, porque ela quer viver, e a gente se apega, e a gente não se apega aos rótulos, por que durante toda a jornada da vida a gente se apega a eles e não deixa as pessoas viverem? Então é um exercício que eu deixo para a gente começar a cuidar os nossos vieses, os nossos comportamentos e deixar as pessoas viverem. As pessoas só querem ter o direito de ser feliz, de conseguir a sua oportunidade, de conseguir realizar seus sonhos. E nós, como pessoas, a gente tem que apenas desejar luz para que aquela pessoa realize da melhor forma. E se a gente está perto e pode ajudar também, é muito bem-vindo. Tá bom? Obrigado, Ellen, mesmo. Eu fico muito feliz. Mames deve estar orgulhosa. Porque Tá, é fantástico. Tá me assistindo lá na TV, tá conectada lá, tá me ouvindo. Então, ó, um super beijo para ti. Te desejo toda a sorte do mundo, que tudo que tu desejar, porque tu és uma pessoa iluminada e uma pessoa de vontade de transformar a tua história e a tua vida. Um orgulho para nós, um orgulho para quem está te assistindo hoje aqui. Um grande beijo. Beijo, se cuida. meu amor. Tá também. Até tá mais. Um beijo. Tchau, Até. tchau. Tchau, querido.